Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. E quando eu falo acabar de vez, eu já vou explicar em mais detalhes, mas acabar de vez é acabar com tudo que você está sentindo agora e impedir que a candidíase aconteça novamente, tratando a verdadeira causa, e eu ainda acrescentaria que sem remédios. Então, meninas, para quem ainda não me conhece, está chegando agora, eu sou Roberta Bosa, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é: será que é isso que está te impedindo de se livrar da candidíase? Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, quando eu falo, né, acabar de vez com a candidíase, o que seria acabar de vez com a candidíase? É acabar com tudo que você está sentindo agora, com todos esses sintomas que a candidíase está te provocando neste momento, e que com certeza não são só os sintomas vaginais, eu já falei disso aqui com vocês outras vezes, mas vou citar aqui alguns, por exemplo, sintomas digestivos, sintomas de pele, o cabelo está caindo, você está com pouca disposição, você está sem energia, não está dormindo direito, com azia, com gastrite, com refluxo. Então, assim, tem várias outras coisas acontecendo no seu corpo por causa da candidíase. Não só corrimento, coceira, ardência. Por quê? Porque a verdadeira causa da candidíase está lá no seu intestino. Primeiro acontece uma desbiose ali no seu intestino, os fungos que já fazem parte da gente conseguem crescer mais do que o normal e começam a produzir muitos problemas no nosso corpo. Então, a gente precisa tratar a verdadeira causa, reequilibrar o seu corpo, tratar essa desbiose. Não é simplesmente acabar com o fungo que está aí. Claro, a gente precisa reduzir essa quantidade de fungos, mas é normal que a gente tenha uma quantidade pequenininha. Isso não vai mudar de nenhuma maneira. A gente precisa ter um pouquinho de fungos ali fazendo parte, compondo a nossa microbiota, mas em equilíbrio com o nosso corpo. Então, o que você precisa fazer para acabar de uma vez por todas com a candidíase é reequilibrar o seu organismo, recuperar, regenerar o seu corpo para esse ambiente não ficar favorável para esse crescimento mais. Então, acabar de vez com a candidíase é acabar com o que você está sentindo agora, com tudo isso, todos esses sintomas, e com a recuperação, a regeneração, o reequilíbrio do seu corpo, impedir que esses fungos consigam crescer além da conta novamente e começar a te provocar sintomas novamente. Isso sim é acabar de vez com a candidíase. E por que eu trouxe esse tema para vocês hoje, né? Será que é isso mesmo que está te impedindo de se livrar da candidíase? Na sua opinião, por qual motivo você ainda não conseguiu se curar da candidíase? Então, gente, agora que você já está sabendo o que é acabar de vez com a candidíase, não é simplesmente usa lá, faz aquele tratamentozinho, aquela pomada, aquele remedinho, e ameniza e depois volta. Isso não é acabar de vez, não, tá? Então, agora que você já sabe o que é acabar de vez, eu pergunto para vocês aí, né? Eu peço para você colocar aqui nos comentários por qual motivo você que está aqui me assistindo acha que ainda não conseguiu acabar de vez com a candidíase. Pode colocar aqui nos comentários. Então, gente, olha, né? Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou citar aqui para vocês alguns dos motivos mais comuns que as pessoas colocam, que respondem a essa pergunta. O mais assim, comum de todos, o campeão mesmo é: não consegui acabar com a candidíase porque eu não encontrei o remédio certo. É o campeão. Ou, não consegui acabar com a candidíase porque a minha imunidade é baixa. Ou, não consegui acabar porque eu sou muito estressada, porque o meu emocional abala fácil, porque o meu emocional atrapalha. Outras também, que também são bem comuns, não consigo acabar com a candidíase porque eu trabalho de calça jeans todo dia. Eu não consigo acabar com a candidíase porque aqui onde eu moro é muito frio, tem que usar roupa muito quente, pesada, apertada, me abafa. Ou, eu sou professora de educação física, eu trabalho na academia, eu tenho que usar roupa de ginástica todo dia, então já me falaram que não vou conseguir acabar com a candidíase porque fica abafada a região íntima. Então, me fala se para vocês, né, também é assim, se alguma dessas é a sua dúvida, independente também de qual for a sua dúvida, coloca aqui para mim, coloca o que vocês acham que está te impedindo, que cada um de vocês acha que está te impedindo
de acabar com a candidíase, que eu vou olhar aqui, né, as suas perguntas, vou analisar junto com vocês para ver se realmente é um motivo válido, é alguma coisa que realmente tem essa influência, está te impedindo de acabar com a candidíase ou não, né? Ou se é uma coisa uma crença que realmente não tem motivo para te impedir e vamos encontrar uma solução para isso. Te dou a solução também para isso. Então, gente, olha, lembrando que tem uma dessas questões que é bem comum também. Vou até ver se tem. Provavelmente vai aparecer isso aqui, mas se não aparecer, depois eu coloco para vocês, que é muito comum, que muita gente coloca também isso, e que você ficando aqui até o final, eu vou te passar uma orientação especial relacionada a uma dessas crenças que vocês perguntam bastante e que essa orientação já vai te ajudar a dar mais um passo para ficar livre da candidíase. Então, olha, coloca sua perguntinha aí, já vou olhar as perguntas de vocês, vou dar uma intercalada aqui, tá? Entre no Instagram, Facebook, YouTube, para ir conversando com vocês. Mas fica aqui até o final, que tem uma orientação especial para uma das crenças mais comuns. Eu vou ver se vocês vão colocar essa crença aí também durante a nossa live, tá certo? Mas pode deixar que eu vou falar para vocês no final o que você vai fazer com essa crença aí. Vou falar sobre ela e vou te dar uma orientação especial, tá certo, gente? Os nossos hormônios estrogênicos, eles são os hormônios que aumentam um pouco antes da nossa menstruação. Por isso que muitas vezes a gente percebe um aumento de sintomas da candidíase, principalmente em relação aos sintomas vaginais, próximo da menstruação. Então, os nossos próprios hormônios têm essa influência. Eles facilitam um pouco mais o crescimento do fungo, mas não é a causa. Ele facilita o crescimento dos fungos que estão lá. Quando esses fungos estão na quantidade ideal, na quantidade normal, pequenininha, eles conseguem crescer mais, mas o crescer mais deles é o quê? Cresce um pouquinho mais. Parou, né? Tá aqui pouquinho, cresceu um pouquinho mais. Parou a influência do hormônio, ele não consegue se manter pronto, reduz de novo. Quando a gente já está com excesso de fungos, então não é esse pouquinho, já está uma quantidade maior. Então essa quantidade maior cresceu mais, olha, é mais um tantão. Aí você sente muito mais sintomas. Então, quando você já está com o seu corpo de volta ao equilíbrio, quando você já conseguiu recuperar, regenerar o seu corpo, está tudo no funcionamento normal, aí essa influência, tanto dos hormônios naturais do nosso corpo, quanto dos anticoncepcionais, vai ser uma influência ínfima, que não tem a capacidade de desencadear a candidíase, não tem a capacidade de fazer os fungos crescerem tanto assim a ponto de te dar problemas. Então, os anticoncepcionais, seja, como eu falei, seja na forma injetável, seja em comprimidos, ou qualquer outra forma que for, implantes, DIU hormonal, tudo isso tem uma influência porque facilita o crescimento do fungo, porque ativa um pouco mais as células do próprio fungo e deixa ali na mucosa vaginal uma quantidade um pouco maior de açúcares disponíveis, então os fungos encontram um ambiente mais facilitado também para crescerem, mas essa influência, quando você está com tudo equilibrado, não traz um desequilíbrio para o seu organismo, não é o suficiente para os fungos crescerem tanto e desencadearem a candidíase, tá certo? Então, os anticoncepcionais hormonais são um gatilho, mas não é uma causa primária. E não te impede de acabar com a candidíase. Você não precisa parar de usar o seu anticoncepcional para você acabar de verdade com a candidíase. Tá certo, meninas? Aqui, ó, a Dayana colocou semelhante a isso, só que o caso dela é mais específico. Ela colocou, olha, percebi que em mim a candidíase desencadeou depois que comecei a tomar injeções para induzir a ovulação. De lá para cá tenho muita de repetição. Então, Dayana, em geral, essas injeções para induzir a ovulação, elas têm algum tipo de hormônio, mas aí uma quantidade bem maior do que nos anticoncepcionais. É uma coisa diferente que está acontecendo ali no seu organismo. É um estímulo diferente que você precisa dar. Então, dependendo da composição dessa injeção, realmente ela pode ter funcionado como um gatilho
para desencadear as suas crises de candidíase. Mas se você for parar para pensar direitinho, avaliar, analisar aí a questão dos seus hábitos alimentares, a questão de outras coisas que você vinha sentindo, que você vinha percebendo de sintomas, talvez você vá perceber, é muito provável que você vai perceber que já vinha sentindo outras coisas, percebendo outros indicativos de um supercrescimento fúngico no seu organismo. Então, às vezes, talvez antes você já percebia um cabelo caindo um pouco mais, a pele mais ressecada ou mais oleosa, ou um cansaço maior, uma falta de energia, ou questões digestivas também, né? Azia, gastrite, refluxo, ou a barriga mais inchada, excesso de gases, uma sensação de estufamento, uma sensação de alimento parado no estômago, uma vontade maior, assim, mais exagerada de comer doces, às vezes uma irritação repentina, um sono agitado, um sono não reparador. Então, tem muitas coisas que acontecem devido ao excesso de fungos no nosso corpo, ao excesso do fungo cândida aí, desde lá do nosso intestino, e que às vezes você não está com sintomas vaginais. E, dependendo, né, como você falou, usou injeções para induzir ovulação, dependendo dessa composição, os hormônios ali presentes podem ter facilitado, assim, de uma vez só, um crescimento muito rápido desses fungos que já estavam numa quantidade maior, provocando sintomas em outros lugares. E muitos hormônios, como eu falei, eles vão facilitar, deixar o ambiente vaginal mais propício, porque vão deixar um pouco mais de açúcares disponíveis ali naquele ambiente. Então, os fungos que estiverem ali, eles vão conseguir crescer muito mais rapidamente. E claro, né, como eu falei, independente, você também não vai ficar usando essas injeções para sempre, né? Com certeza essas injeções vão te ajudar a ter uma ovulação, a ter uma gestação. Mas o que eu te falo é o seguinte: quando você faz o tratamento da candidíase, na raiz do problema mesmo, você trata a verdadeira causa. Para você tratar essa verdadeira causa da candidíase, você precisa reequilibrar o seu organismo. O tratamento que realmente funciona, ele reequilibra o seu organismo. E uma das consequências do seu organismo se reequilibrar, se regenerar, também é facilitar a gestação, facilitar a concepção. Então, até para isso, até para dar me fugiu a palavra que eu falar uma palavra mais bonita, mas na falta de uma palavra mais bonita, né? Mas para dar um up aí, sabe? Para dar um plus no seu tratamento, até isso aí vai ajudar com toda certeza a facilitar uma gestação, tá certo? É extremamente comum as pessoas acharem que não vão conseguir acabar com a candidíase porque a imunidade é baixa. Gente, primeiro de tudo, a não ser que você tenha uma condição extremamente rara, genética, sabe? Assim, tipo, 1 em 1 milhão, 1 em 100 milhões, uma coisa extremamente diferente, assim. Você não tem a imunidade baixa. Você não tem imunidade baixa. Você está com a sua imunidade baixa. Você está com a sua imunidade enfraquecida. E se você está com a imunidade enfraquecida, você pode voltar a ter a sua imunidade fortalecida. Então, não tem esse negócio, não consigo acabar com a candidíase porque a minha imunidade é baixa. Se a sua imunidade continuar baixa, continuar enfraquecida, aí sim você não vai conseguir acabar com a candidíase, mas ainda tem mais uma coisa. Enquanto você não acabar com a candidíase de verdade, enquanto você não fizer o tratamento que trata a verdadeira causa da candidíase, a sua imunidade vai ficar cada vez mais baixa. Porque o próprio fungo,
vai deixando a sua imunidade mais enfraquecida também. Por vários motivos diferentes. Porque ele reduz nutrientes aí no seu organismo, ele impede que o seu corpo produza células de defesa, ele impede que o seu corpo ative alguns nutrientes, ele atrapalha o seu corpo a fazer muitas reações importantes. E uma das coisas também muito importantes, ele desregula a sua imunidade. Então, quando você ativa o seu sistema imune, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode seguir um caminho de fazer o que ele precisa fazer, entender, combater o que ele precisa combater, entender que chegou ali, né, o momento de parar, e para, e pronto, fica tudo certo. Ou ele pode ficar desregulado, se ativar, não entender o momento certo de parar e continuar produzindo substâncias inflamatórias. E isso vai te levar a uma condição cada vez pior, com mais inflamação, com mais coisas desreguladas acontecendo aí no seu organismo. E quanto mais o fungo cresce, mais vai desregulando a sua imunidade. Então, mais enfraquecida vai ficando a sua imunidade. Eu citei alguns dos motivos aqui, mas se eu fosse entrar em todos esses detalhes mais científicos ali, fisiológicos de como isso acontece, aí ia ficar, né, muito tempo aqui falando e ia acabar entrando em termos técnicos, em coisas que não vêm ao caso nesse momento, senão ia mais atrapalhar o entendimento do que ajudar a entender. Então, enquanto você não acabar com a candidíase de verdade, na verdadeira causa, enquanto você não recuperar o seu organismo, trouxer esse equilíbrio, a sua imunidade não vai subir. Então, ao mesmo tempo, nós precisamos, né, quando estamos tratando do jeito certo, nós estamos, sim, ao mesmo tempo, reduzindo a quantidade de fungos e entregando para o seu corpo condições para que ele consiga colocar o sistema imune para funcionar da maneira certa, e, consequentemente, isso vai fortalecendo a sua imunidade. Então, quando a gente, né, tem esse pensamento, a gente acredita que não consigo acabar com a candidíase porque minha imunidade é baixa, isso é uma crença que tem um lado verdadeiro, tem uma parte verdadeira, real, que realmente a gente precisa fortalecer a imunidade. Mas tem uma parte, quando você fala que não consegue acabar com a candidíase porque sua imunidade é baixa, tem uma parte que é completamente irreal, que não é assim. Não é porque sua imunidade nesse momento está baixa que você não vai conseguir acabar com a candidíase. Na verdade, você vai fortalecer essa imunidade, né, ao mesmo tempo. Isso é um ciclo. Chega um momento em que você está com candidíase que em várias coisas, tá? Estou citando aqui com a imunidade, mas isso pode acontecer em vários outros aspectos no funcionamento do seu corpo também, em que você chega em um momento que já se instalou aquele ciclo, aumenta fungo, por exemplo, na imunidade, né? Aumenta a quantidade de fungos, a imunidade diminui a imunidade, aumenta ainda mais os fungos, e os fungos aumentam, e vai a imunidade enfraquecendo e entra nesse ciclo. Então, quando entra nesse ciclo, acaba ficando difícil, às vezes até meio impossível, de você saber realmente o que veio primeiro, a baixa imunidade ou o excesso de fungos? O excesso de fungos fez a imunidade ficar mais baixa? Ou a imunidade baixou por um outro motivo e os fungos cresceram mais, entende? Então, não é a imunidade mais baixa que está te impedindo de acabar com a candidíase. É simplesmente a falta do tratamento correto. Se você faz o tratamento correto, que trata a verdadeira causa, tanto a candidíase e o excesso de fungos vai reduzindo, quanto a sua imunidade vai aumentando, até o momento em que o seu corpo se reequilibra por completo. A sua imunidade dá conta de não deixar mais esses fungos crescerem e pronto, e acabou a candidíase, tá certo? Então, não deixem esse pensamento te travar. Não deixem essa crença te paralisar, te impedir de buscar o tratamento adequado, tá certo? Mas, gente, eu tô rindo aqui, mas
o fungo Cândida, né? E vários outros tipos de fungo também, várias outras espécies de fungo moram na gente, habitam a gente, assim como várias bactérias, assim como alguns vírus protozoários, vários tipos de bichinhos microscópicos aí que fazem parte da nossa microbiota, estão aqui morando na gente. Gente, nós temos mais células não nossas do que nossas. Né? Nós temos mais células desses micro-organismos aí na nossa microbiota do que células do nosso próprio corpo, da nossa própria constituição. Então, faz parte da natureza, faz parte da gente. E eles estão aqui quando estão em harmonia, quando estão em equilíbrio, quando está tudo certo, funcionando bem, nos ajudam com várias coisas. Bactérias boas, principalmente, na nossa microbiota, elas são importantíssimas para produzir vitaminas, produzir nutrientes, para ativar nutrientes para eles conseguirem ser absorvidos e ser utilizados pelo nosso corpo. Nossa microbiota também produz muita coisa, né? Controla a produção de neurotransmissores, controla muita coisa. Então, a gente tem fungo sim, tá? A gente tem fungo sim, e não tem como mudar, tá certo, Milena? Então, faz parte da nossa natureza e nos ajuda em algumas questões também, em ajudar a ativar a nossa imunidade da maneira correta e tal, mas tem que estar naquela quantidade pequenininha, mas não fiquem desesperados assim, não, gente, faz parte da gente, desde que nós tenhamos o nosso organismo em equilíbrio, que é isso que tem que acontecer no nosso tratamento, no tratamento que vai funcionar para acabar com a candidíase, você traz esse equilíbrio de volta para o seu corpo, tá certo? Mas o fungo faz parte da gente, tá? São as 3. Primeiro, a questão do estresse, a questão emocional. Já vou falar. Tá? A questão dos remédios. Essa, sim, é uma das campeãs que vocês me mandam. Por que você acha que não conseguiu acabar com a candidíase? Ai, porque nenhum remédio funciona. Porque não achei o remédio certo. Então, a questão dos remédios. E uma questão de alimentação aqui para vocês, que tem gente que acredita que não acaba aqui, ó. Exatamente, aí ele colocou aqui, ó. Não acaba com a candidíase porque gosta de doce. Exatamente, gente. Então vamos lá, vou falar sobre os doces também para vocês, tá? Aqui, aí todo mundo, né, pegando essa questão de doce, um monte de gente falando da alimentação, emocional. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu falar dos remédios. Gente, por que você não conseguiu acabar com a candidíase? Porque não achei o remédio certo. E nem vai achar. Não existe. Não existe nenhum remédio vai conseguir acabar de verdade com a candidíase. Os remédios conseguem amenizar um pouco os sintomas? Conseguem. Por quê? Porque eles conseguem matar uma certa quantidade de fungos. E acabar com a candidíase de verdade se resume a matar uma certa quantidade de fungos? Não. Porque se o fungo já faz parte da gente, você mata o excesso, sempre vai sobrar ali um pouco. Sempre. Não tem como eliminar por completo o fungo da nossa vida, porque faz parte. E se o ambiente ali do seu corpo, que está todo detonado, está todo desequilibrado, está com uma desbiose terrível, o ambiente continua o mesmo. Você acha que vai demorar quanto tempo para aqueles fungos que sobraram conseguirem crescer tudo de novo? Varia, né, gente? Aí vai variar. Para algumas pessoas vai demorar uns 2 meses, 3 meses, 6 meses. Para outras pessoas, 3 semanas. Para outras pessoas, com 1 semana já está tudo de volta. Todos os sintomas de novo. Para algumas pessoas, chega um ponto em que os remédios não fazem nenhum efeito mais, porque os fungos que estão ali já criaram resistência. Então, é sintoma direto. Então, gente, não é que você não achou o remédio certo. Não existe remédio que acabe de verdade com a candidíase. Existe, sim, tratamento, mas não é um tratamento à base de remédios.
É um tratamento baseado na alimentação. Claro, dependendo do momento do tratamento, dependendo da fase em que você está, você tem alguma suplementação mais específica, mas isso vai variar de acordo com o momento do tratamento. Por quê? Porque não é uma coisa única também que você começa hoje e fica fazendo tudo igual para sempre. O tratamento tem 3 fases. O tratamento que realmente vai acabar com o seu problema de candidíase, tratar a verdadeira causa, ele tem 3 fases diferentes. 3 fases diferentes, cada uma com cuidados diferentes, com orientações específicas para aquela fase. Porque essas fases, elas variam porque o seu corpo varia nas necessidades. Então, logo no início do tratamento, você precisa de um tratamento de choque, é um tipo de cuidado, é um tipo de alimentação, é um tipo de suplementação. Depois que você já fez esse tratamento de choque, né, já deu uma recuperada ali no seu organismo, é uma outra coisa que você precisa fazer. Então, depois disso, ainda tem mais um passo para você ter uma manutenção. Mas todos esses passos, eu vou falar em mais detalhes para vocês na nossa jornada Vida Sem Candidíase. Não se preocupem, fiquem tranquilas. Até porque não dá nem tempo de eu explicar tanto agora. O que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte: não percam as esperanças, né? E fiquem achando que vão ter que viver com candidíase para sempre, porque não encontrou o remédio certo, ou se eu chego aqui e falo para você, não existe remédio que acabe com a candidíase, e não existe mesmo. Não é um remédio que vai acabar com a candidíase. Assim como não é um super suplemento que você vai tomar e vai acabar com a candidíase, assim como não é um chá, ou um conjunto de chás, ou um banho de assento, ou um probiótico. Não é isso que vai acabar com a candidíase. Você precisa de um tratamento específico, completo, com essas fases diferentes que respeitam a evolução do seu organismo, que entreguem para o seu corpo o que ele precisa em cada momento. Aí sim você consegue acabar com a candidíase de verdade. Lembra? Acabar de vez? Acabar de vez é acabar com o que você está sentindo agora e não deixar que isso volte. Mas você só consegue fazer isso quando você reequilibra o seu organismo, quando você regenera completamente o seu corpo e não somente regenera, mas aprende a manter essa regeneração. E isso, às vezes, tem variações de pessoa para pessoa, por isso é importante ter um acompanhamento para te orientar nisso aí, para te orientar quanto a entender o que é o melhor para o seu organismo, que o seu corpo precisa. Tá certo? Então, quando eu falo não existe um remédio, não existe mesmo. Mas existe um tratamento que é muito melhor. Por quê? Porque não é com remédio. Todo remédio tem efeito colateral. Todo remédio vai trazer alguma coisa ruim para o seu organismo. É claro, em alguns momentos a gente precisa de remédio, sim. Mas, no caso da candidíase, não é o remédio que vai resolver o seu problema. Isso você pode ter certeza. Então, você não está conseguindo acabar com a candidíase, não é porque você não achou o remédio certo. Porque o remédio certo não existe. Mas o tratamento correto existe. Outra questão que vocês colocaram bastante aqui é a questão emocional, o estresse. Muita gente acredita que não vai conseguir acabar com a candidíase porque é muito estressado, porque é ansiosa, porque sofre com isso, porque faz algum tipo de tratamento psicológico, que faz tratamento para depressão. Então, gente, vamos lá. As questões emocionais, o estresse, isso tem influência sobre a candidíase? Sim, isso tem influência sobre qualquer coisa que aconteça no nosso organismo. Então, a questão emocional, ela vai influenciar, até porque, olha essa informação, os estudos mais recentes, nem tão recentes assim, né?
Mas cada vez mais estudos já comprovaram e cada vez comprovam mais que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se você está com candidíase e seu intestino está todo detonado, está todo completamente desequilibrado, como que o seu cérebro vai funcionar bem? Não tem jeito, não tem como. Então, é claro, a questão emocional influencia a sua imunidade? Sim, influencia a sua imunidade. Dá uma baixada na sua imunidade por um certo tempo. Mas aí você está ali com um estresse contínuo. Então, se você, por exemplo, sofreu um estresse, né? Estressou com alguma coisa hoje, deu uma baixada na sua imunidade. Mas, daí a pouco ela vai voltando ao normal. Só que aí amanhã você sofre outro estresse, baixou de novo. Chega um momento que baixou, não dá nem tempo de subir de novo, você está estressando de novo. Aí vai deixando a sua imunidade cada vez, né, mais enfraquecida. E ainda, somando com o que eu falei, tá ali o intestino segundo cérebro, o intestino tá todo desregulado. Então, gente, tem uma influência? Sim. Mas é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. O estresse funciona como um gatilho para piorar a candidíase. Mas a candidíase também faz o estresse aumentar. Porque o excesso de fungos no seu corpo desregula a produção de neurotransmissores, a produção de hormônios, desregula várias coisas. Então, algumas pessoas, aí vai depender um pouco da sensibilidade de cada um, algumas pessoas com excesso de fungos no organismo vai começar a ter sintomas mais depressivos. Algumas pessoas com sintomas de ansiedade vão ficar mais estressadas. E quando você trata a candidíase da maneira correta, você trata a verdadeira causa. Lembra que eu falei já para vocês que é reequilibrar o organismo? Quando você traz esse equilíbrio de volta, regenera o seu corpo, a sua microbiota, tudo funcionando bem, também esses sinais que são mandados para o cérebro, os neurotransmissores, os hormônios, tudo isso também vai se regulando. E isso também vai te ajudando a ter menos estresse, a ter menos ansiedade, até reduzir depressão. Para muitas pessoas, isso eu vejo sempre vejo isso. Assim, para muito, é claro, gente, essas questões emocionais, em geral, são multifatoriais, mas para as meninas que estão sofrendo com candidíase, a grande maioria, quando acaba com a candidíase, essas questões emocionais também melhoram muito, muito mesmo. Para algumas até desaparecem. Porque tudo que está acontecendo por influência da candidíase, por influência desse excesso de fungos, vai parar de acontecer. Então, às vezes, você tem uma questão de ansiedade muito grande. E você está com excesso de fungos. Você tratou esse excesso de fungos, vai reduzir. Para algumas pessoas, se a ansiedade estava sendo causada somente pelo excesso de fungos, vai acabar a ansiedade. Aí, para alguma pessoa, pode ser que estava com uma ansiedade muito forte, mas essa ansiedade tinha algum outro tipo de componente também. A causa não era somente pelos fungos, então a ansiedade estava muito forte, aí estava com excesso de fungos. Tratou o excesso de fungos, acabou com o excesso de fungos, acabou com a candidíase. A parcela da candidíase reduziu no que estava contando para a ansiedade. Então fica mais fácil até de você tratar a outra influência, né? Outras coisas que estariam influenciando essa sua ansiedade. Então, realmente, a questão emocional conta bastante. Não é um mito exatamente. Não é uma crença errada. Influencia, mas não impede. Até porque, como eu falei aqui, muitas vezes, as suas questões emocionais, as suas questões psicológicas, elas estão sendo desencadeadas pelo excesso de fungos. Pelo fungo em si, por esse desequilíbrio em si, por coisas que ele está provocando dentro do seu organismo. Às vezes, gente, até
um episódio de hipoglicemia, dependendo de como o seu corpo se comporta neste momento, pode acabar te provocando sintomas semelhantes a uma crise de ansiedade. Mas quem não entende, não sabe, não tem esse conhecimento, né, de que o seu corpo está repleto de fungos, está com supercrescimento fúngico, não consegue enxergar, né, dessa maneira mais ampla aí, de que isso que aconteceu não necessariamente é uma crise de ansiedade. Eu não estou querendo dizer aqui que toda crise de ansiedade está sendo provocada pelo excesso de fungos, mas muitas vezes pode estar, tá certo? Então, tem a influência do emocional, do estresse, da ansiedade, mas não é um impedimento. E quando você trata a candidíase da maneira correta, isso também vai amenizar e às vezes até acabar, tá? Então, gente, né, como eu tô falando aqui, você não precisa primeiro cuidar ali do estresse, até porque se você, para poder acabar com a candidíase, para a candidíase acabar o estresse, ele não é a causa raiz, não, tá? Mas ele funciona como um gatilho. Até porque se você, sei lá, vai aí, quero virar, vou virar um monge lá no topo da montanha, na natureza, na paz, ficar meditando o dia inteiro, vou tirar todos os estresses aqui ao meu redor e vai acabar a candidíase. Não vai. Não vai. Acabar com o estresse não vai acabar com a candidíase. Que você precisa regenerar o seu corpo. Somente acabar com o estresse, não cuidar de outros pontos que você precisa, não vai adiantar nada. Principalmente, o ponto principal de todos é a alimentação. E agora, eu vou falar aqui de um ponto muito importante da alimentação. E vou trazer uma orientação para vocês. Vários comentários aqui, eu acho que é por causa da alimentação. Eu acho que é por causa da alimentação, eu não acabo a candidíase por causa da alimentação. É porque eu gosto muito de doce. É porque, tá, várias coisas relacionadas à alimentação e um dos pontos que mais aparecem quando vocês falam de alimentação é o tal do doce. Olha, eu até deixei aqui um comentário relacionado à alimentação também, que é o seguinte, a Maria colocou: se eu já não como açúcar, fruta às vezes só, nem refinados, e não curei, como equilibrar o intestino? Primeiro, Maria, olha, isso aqui vai acabar sendo uma dica extra. Vai ser uma orientação extra aqui para vocês, um bônus. Nem era isso que eu preparei. Fica aí. É que eu preparei a outra. Mas eu vou acabar falando uma outra orientação para vocês, tá? Com base nesse comentário aqui da Maria que ela botou, né? Que já não come açúcar, come fruta só às vezes, não come refinados e não se curou. Como que vai equilibrar o intestino? Primeiro, sem comer fruta, você não vai equilibrar o seu intestino. Não vai. A gente precisa. Gente, fruta é importantíssimo. Fruta é importantíssimo. Parem de achar que para acabar com a candidíase não pode comer nada doce. Gente, não é assim que funciona. Tá certo? Nem tudo que é doce, nem tudo que tem um sabor doce vai alimentar o fungo, vai piorar a candidíase. Principalmente fruta, gente. As frutas, elas têm açúcares naturais, tem frutose sim, né? Mas não só a frutose, tem vários tipos de açúcares ali nas frutas. Mas esses açúcares que estão nas frutas, eles estão junto com fibras, junto com vitaminas, com minerais, com fitoquímicos. E quando eu falo fitoquímicos aqui, são antioxidantes, são provitaminas, são anti-inflamatórios. Gente, tem tanta coisa ali nas frutas. Uma das coisas mais importantes que tem ali são as fibras. As fibras são um dos principais alimentos das bactérias boas do intestino. Não dá para você reequilibrar o seu intestino, recuperar, regenerar o seu intestino sem consumir frutas. Você precisa delas. Então tem que comer fruta só às vezes, você tem que comer fruta sempre, você tem que comer fruta todos os dias. Variar aí nas suas frutas. Não, mas é doce.
Mas e quem disse que o doce da fruta, o açúcar que está ali na fruta, junto com todas essas outras coisas, vai ficar piorando a candidíase? Não é assim, gente. Nem tudo que é doce vai piorar a candidíase. Você precisa das frutas, você precisa de vegetais. Ok, tirar os refinados é uma das melhores coisas que você faz na sua vida. Uma das melhores coisas que você faz na sua vida. Não é isso que vai te curar da candidíase. Até porque, gente, o tratamento para acabar com a candidíase tem 3 fases diferentes. Não é parar de comer algumas coisas e ficar sem isso para o resto da sua vida. Em um primeiro momento, você realmente precisa deixar algumas coisas de lado, acrescentar, principalmente acrescentar. Gente, parem, por favor, de achar que tratamento para candidíase é parar de comer um monte de coisa, viver de alface e água. Não é. É muito mais sobre incluir os alimentos corretos, incluir os alimentos adequados para cada fase, incluir alimentos que o seu corpo está precisando nesse momento. Só tirar e não fazer as substituições adequadas, você não somente não vai conseguir reequilibrar o seu intestino, não somente não vai conseguir acabar com a candidíase, mas você vai ficar cada vez pior, porque você fica desnutrida. Você fica cada vez pior, porque seu corpo vai enfraquecendo. Então, na nossa jornada, vocês vão ver com mais detalhes, eu vou mostrar mais detalhes para vocês sobre essas fases diferentes. Mas coloquem na cabeça de vocês, gente, é muito mais sobre incluir do que excluir, tá? E eu vou trazer para vocês aqui uma dica, então já trouxe aqui, né? Uma dica, uma orientação bem especificada aqui para vocês, o que eu vou trazer agora. Nossa, ó, tem um tempão que eu estou conversando aqui com vocês, né? Não posso enrolar muito mais não. Então, gente, já falei aqui a questão das frutas. Não é para parar de comer fruta. Seu corpo precisa delas, elas são importantíssimas. Importantíssimas. E claro, se você não está comendo refinado, isso é ótimo. Já não come açúcar, aí as meninas que gostam de uma coisa doce, se você não come açúcar e tá legal com isso, tudo bem. Um ponto a mais para você. Tá ótimo. Mas eu sei que tem as meninas... Opa, peraí que tá falhando a voz. Vamos lá. Mas eu sei que tem as meninas mais formiguinhas, que já vi várias aqui colocando. Ah, é porque eu gosto de doce. Ah, eu não consigo ficar sem doce. Você não precisa ficar sem coisas doces para acabar com a candidíase. Não precisa. É só, como eu falei, fazer as substituições corretas. Por exemplo, o doce das frutas já é uma primeira substituição. A vontade de comer uma coisa doce, come uma fruta. Ai, Roberta, mas eu queria uma coisa diferente. Eu queria, assim, sabe, meio que uma sobremesa, um negócio mais elaborado, né? Isso aí não dá. Então, vamos substituir o açúcar, mas da maneira correta. Ai, Roberta, não, o que eu posso fazer? Vou substituir o açúcar por adoçante? Espera aí. Vamos devagar. Não é sair substituindo o açúcar por qualquer coisa, por qualquer adoçante, não. Olha, eu tenho 2 coisas aqui. Isso eu faço na minha própria vida, na minha própria casa, com a minha família, independente. Para mim, para o marido, para minha filha. Essa substituição. Essas 2 substituições do açúcar. Primeiro, açúcar de coco. Nossa, Roberta, mas é açúcar, mas é completamente diferente. É completamente diferente o açúcar de coco em estrutura do que aquele açúcar branco ali da sacarose que vem da cana.
completamente diferente. Não só branco, né? Vem da cana ali também, mascavo, demerara, tudo. O açúcar de coco, ele tem baixo índice glicêmico, ele não vai te dar picos de glicose, ele não vai te dar picos de glicemia. Então, esse pico faz com que o seu corpo não consiga absorver tão rapidamente, utilizar tão rapidamente, o fungo consegue aproveitar e usar. Mas o açúcar de coco não vai te trazer isso. Além do que, o açúcar de coco, ele é rico em inulina. O que é inulina? É uma fibra pré-biótica. E o que é uma fibra pré-biótica, Roberta? É um alimento para bactérias boas. Então, os pré-bióticos são substâncias, né, são nutrientes que alimentam bactérias boas. E o que a gente está precisando neste momento? Alimentar nossas bactérias boas para que elas se fortaleçam, cresçam mais e cuidem do nosso intestino e fortaleçam a nossa imunidade. Então, o açúcar de coco, ele é bem-vindo. É claro, né, gente? Então não dá para você ficar exagerando. Né? Pra você botar 2 colheres de sopa, eu vou só uma xicrinha de café. Por favor. Vamos consumir com moderação. Tá certo? Então, você pode utilizar, sim, o açúcar de coco. O sabor dele é bem semelhante ao do açúcar normal que você já está acostumado aí. É bem semelhante mesmo. Minha filha ama. Minha filha ama. Ah, Roberta, mas não quero, não gosto, não encontrei açúcar de coco, mas tá fácil de encontrar hoje em dia, cada vez mais fácil. Tá? Tem meninas no método que estão, assim, cidadezinhas muito pequenas e encontram açúcar de coco. Então, você pode utilizar o açúcar de coco. Ah, mas eu sou mais do adoçante. Tem algum que eu posso usar? Tem. Adoçante stevia. Mas tem que ser 100% stevia. Somente stevia. Você vai olhar a lista de ingredientes. Não é aquela tabelinha onde fala caloria, não, tá? Você vai olhar a lista de ingredientes. E não é qualquer adoçante natural que você pode usar também. Ah, é natural? Pode. Nem todos, tá? Nem todos. O stevia, sim, o stevia você pode utilizar, não vai ter influência no crescimento do fungo. Vai ser bem tranquilo de você utilizar. Então, você tem que procurar um que seja 100% stevia. Toma cuidado, porque quando você vai no mercado, tem vários adoçantes de stevia que estão lá. Adoçante com stevia. Aí você vai ver, ele é 15% stevia e 85% sacarina, né? 85% sucralose. Aí não vale. Tem que ser somente stevia. Vai estar lá, glicosídeos de esteviol ou stevia, né? Pode estar escrito dessas duas formas. Mas somente stevia. Em geral, os líquidos são mais fáceis de você encontrar, eles sendo somente stevia. Mas tem um em pó também, que é da marca Color Andina, que você encontra, ele é stevia pura também. Também dá para usar esse. Cuidado quando for a stevia em pó, mesmo ele sendo 100% stevia, quando é em pó, principalmente esse que você vê em sachêzinhos, eles podem ter lactose. Aí não é o ideal para você consumir nesse momento, tá? Então presta atenção nos ingredientes. Em geral, os mais fáceis de você encontrar sendo 100% stevia são os líquidos de gotinha, tá certo? Então o açúcar de coco e o adoçante natural 100% stevia, ok você usar. Tudo bem, você pode utilizar para colocar em receitas, você pode utilizar para adoçar o seu cafezinho, às vezes para adoçar um chá, para adoçar um suco, tudo bem. Isso não vai afetar em nada o seu tratamento, tá certo? E isso, lembra que eu falei que o tratamento tem 3 fases diferentes? Isso pode ser usado em todas as fases. Desde a primeira, desde, né, do tratamento de choque ali que você precisa fazer logo de cara, você pode usar esses 2 substitutos de açúcar. Ai, Roberta, mas e outros adoçantes? Eu uso o aspartame, pelo amor de Deus, não faz isso. Esses outros adoçantes artificiais, né? Aspartame, sacarina, ciclamato, às vezes até a sucralose, sabe? Esses outros adoçantes, eles afetam muito as bactérias boas do nosso intestino. E eles são bem tóxicos, assim, para as bactérias do intestino, atrapalham muito elas mesmas. E a gente está querendo fortalecer essas bactérias, não agredir ainda mais. A gente só vai conseguir recuperar o nosso intestino e, consequentemente, trazer equilíbrio para o corpo, consequentemente, acabar com a candidíase, quando a gente
também recupera essas bactérias boas, regenera essa microbiota, acaba com essa desbiose. Então, você não está querendo colocar no seu corpo mais coisas tóxicas para as suas bactérias boas, não é mesmo? Então, anotem aí, adoçante 100% stevia, super fácil de encontrar hoje em dia, muito fácil mesmo. E açúcar de coco. Tá certo, gente? Então, meninas, olha, grandíssimo beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.